Hoje nós vamos falar sobre o inferno, exatamente, sobre o inferno, né? Eu fiz uma live há uns dias atrás mostrando claramente que o inferno, ele não deveria existir na Bíblia, a palavra inferno, que ela é uma tradução do latim, ela significa sepultura comum da humanidade, ok? E eu mostrei claramente na live anterior, para quem não assistiu ela, é até melhor você assistir aquela lá, depois você vir aqui. Isso eu tô falando para quem vai assistir pelo YouTube, tá? Que nós, quando nós morremos, nós estamos inconscientes. Nós estamos, as pessoas que serão ressuscitadas na memória de Jeová, tá bom? E as pessoas que são ímpias, malignas, que não terão a ressurreição, elas morrerão para sempre. Elas estão mortas para sempre, elas não ficam sofrendo. Elas estão mortas, elas estão inconscientes para sempre, tá? Mas, essa live aqui, eu vou focar mais em alguns textos que os infernistas aí, as pessoas que acreditam na doutrina do inferno, eles tentam utilizar para provar que a doutrina do inferno é verdadeira. E eu vou explicar cada texto desse, tá bom? Vamos lá. Vou pegar a Bíblia Almeida século 21 aqui. O primeiro texto que a gente vai ler é Marcos. Então, abram a Bíblia de vocês aí. Eu vou explicar todos eles, tá? Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48. Então, Marcos 9, 47 e 48. Boa noite, Kennedy. Virar pra cá, peraí. Marcos 9, 47 e 48, tá? Esse texto de Marcos 9, 47 e 48 fala assim, ó. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, olha só, esse texto aqui é um texto que as pessoas que acreditam no inferno, eles utilizam muito para tentar provar que o inferno existe, né? Por quê? Aí, ser lançado no inferno, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Então a pessoa lê esse texto aqui e já fala, pronto, aí o inferno aí, ó. Jesus falou do inferno, ó, né? Então o que significa esse texto? A gente vai falar daqui a pouquinho, fica na live. Mateus 25, 41 e 46 é outro texto também que as pessoas que acreditam no inferno utilizam. Mateus, capítulo 25, versículo 41 e o versículo 46. Fala o seguinte, ó, olha só, quer ver? Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, ó, nós vemos aqui, né, a palavra fogo eterno, tá? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, como aqui está falando sobre fogo eterno, a pessoa que acredita no inferno conclui, né, claramente o quê? Que o inferno de fogo existe, tal coisa, que é um lugar de tormento e tudo mais. Outro texto que também as pessoas utilizam é o versículo 46, Mateus 25, 46. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, você vê aqui, gente, ó, que esses textos, se você ler e isolar eles, parece realmente, né? Fala, poxa vida, aí, ó, existe o inferno. Fogo eterno, o verme não morre, coisa arada, né? Mas então, aí que entra a questão, né? Então, à primeira vista, as palavras de Jesus talvez pareçam apoiar o ensino do inferno de fogo. É óbvio, gente, que a intenção de Jesus não era contradizer a palavra de Deus, que diz claramente que os mortos não sabem mais nada, tá? Aonde está escrito isso? Eclesiastes 9:5. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Ó, Eclesiastes 9:5 está dizendo o seguinte, ó. Eclesiastes, vamos lá, essa Bíblia aqui é uma peixita, tá? Eclesiastes 9:5. Vou pegar aqui, mas pode abrir na Bíblia de vocês aí, tá? Deixa eu só achar aqui o texto. Provérbios, depois de Provérbios já é Eclesiastes, peraí. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, fala assim, ó. Tá aqui. Porque os que vivem sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, tá vendo? E não voltarão a ter recompensa, porque sua memória já tem sido apagada. Então a memória é apagada, a pessoa não está sentindo mais nada, sua memória foi apagada. Então, aí que entra a questão.
será que é uma contradição da Bíblia? Aqui fala que os mortos não sabem mais nada, ou não estão conscientes de absolutamente nada. Só que aí tem os textos falando que tem fogo eterno, e tudo mais. Bom, o que Jesus, gente, se referiu quando ele falou de uma pessoa ser jogada, entre aspas, no inferno? Por que entre aspas? Você vai entender, tá? O fogo eterno sobre o qual ele alertou é literal ou é simbólico? A gente vai responder isso aqui. Em que sentido os ímpios irão para o castigo eterno? Então, tudo isso vai ser respondido aqui na live de hoje. Nós vamos analisar cada pergunta que eu fiz aqui para vocês de cada vez, tá bom? Vamos lá primeiro então, gente. Então, aqui Jesus se referiu quando falou de uma pessoa ser jogada no inferno. Galera, esse texto de Marcos 9,47, deixa eu abrir de novo aqui, Marcos 9,47. Vamos voltar no texto lá. Marcos 9,47. Esse texto aqui, ela tá com uma tradução errada. E aí, já começou a culpar a tradução, para querer apoiar a tua doutrina. A doutrina das testemunhas de Jeová. Calma, eu vou mostrar para você. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno. A palavra aqui, gente, não é inferno. Presta atenção no que eu tô dizendo. A palavra aqui não é inferno. Por quê? Porque a palavra aqui não é Hades. No grego, se você utiliza a palavra Hades, até tudo bem você traduzir por inferno. Mas a palavra aqui não é Hades, a palavra aqui é Gehenna, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Olha só, deixa eu abrir aqui na Bíblia Strong. Aqui que é essa Bíblia Strong? É uma Bíblia com as palavras em grego, tá? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, e é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado, no inferno. Mas olha a palavra aqui, Olha a palavra aqui, Que palavrinha que é essa aqui, gente? É inferno, gente? Que palavrinha que é essa aqui, pessoal? Qual que é essa palavra aqui, pessoal? Quem pode me responder aí nos comentários? Exato, Cláudio. A palavra aqui é Gehenna, tá? Então, essa palavra, para você ver do que eu tô falando, se você pegar, por exemplo, vou pegar 2 Bíblias aqui, Marcos 9,47. Vou pegar na Peshitta. Peshitta, quer ver? Marcos, capítulo 9, versículo 47. Calma que eu vou explicar o que significa Gehenna, tá? Marcos 9,47. Hoje, se você assistir essa live e for sincero, você deixa de acreditar nessa doutrina satânica do inferno, tá? 9,47. Aqui em Marcos 9,47, fala o seguinte, olha só, quer ver? Peraí, aqui, e se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o, melhor é para ti entrares no reino de Deus com os só olhos do que caíres na Gehenna de fogo, tendo 2 olhos. Então você vê aqui, que aqui tá Gehenna, Bíblia Peshitta, tá? Gehenna, que é Gehenna, tá? Gehenna. E a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, da onde surgiu essa doutrina que você, protestante, acredita. Não sei se você sabe, mas você que é protestante, da Batista, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da congregação, você só acredita na doutrina do inferno porque a Igreja Católica passou isso para você, tá? O Lutero lá, ele continuou acreditando nessa doutrina mesmo quando ele protestou contra a Igreja Católica. Aqui no versículo 47 fala assim, E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os 2 olhos, seres atirado na Gehenna. Aqui, Gehenna. Tá vendo aqui? Então, a Bíblia de Jerusalém traduz como Gehenna, não como inferno. Por quê? Porque essa tradução inferno aqui é uma tradução, vamos dizer assim, tendenciosa, porque como tá falando aqui sobre um castigo, né? Sobre uma punição, as Bíblias, por exemplo, a Almeida aqui, ela pegou a palavra Gehenna e traduziu como inferno. Mas o que é Gehenna, gente? O que é Gehenna? Presta atenção aqui, olha só. Gehenna ou Gehenna, né? Gehenna de fogo.
traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura. Designava originalmente, ó, isso aqui que está no dicionário Strong, isso aqui é teologia. O que significa isso? Esse dicionário aqui, gente, deixa eu explicar para você. Ele também tem essa visão trinitária e essa visão infernalista. Mas agora ele vai falar o verdadeiro significado da palavra Geena, ó. Originalmente, o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados, e um símbolo apropriado para descrever o perverso de sua destruição futura, né? Então você está vendo aqui que está falando aqui, ó, destruição, né? Não está falando de tormento, de sofrimento. Então, ó, você vê claramente que o que significa Geena. O que era Geena? Deixa eu voltar a live para mim aqui. Ó, deixa eu voltar para mim aqui. Presta atenção, pessoal. Geena era o antigo depósito de lixo da cidade de Jerusalém. Era um depósito de lixo, era um lixão da cidade de Jerusalém, ok? E o que acontecia? Ali era jogado tudo que era entulho, lixo, excremento, e quando um judeu que morava em Jerusalém, ele era um criminoso, ele era alguém ruim, ele não tinha, presta atenção, um enterro digno. Ele era jogado na Geena, no Vale dos Filhos de Inom, tá? Ele era jogado nesse depósito de lixo, ok? E o corpo dele não era enterrado, o cadáver dele ficava ali para fora, queimando. Se o cadáver dele não pegasse fogo, os vermes comiam o cadáver dele, era putrefado, ficava em estado de putrefação e ele era morto. Era isso que acontecia. Então, quando Jesus, presta atenção, quando Jesus, ele falou para um judeu, porque essas palavras aqui foram faladas para um judeu, ok? Quando ele falou aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, isso aqui claro que é um exemplo, ninguém vai tirar um olho fora, né? Tem gente aí na rolagem que tá querendo levar no literal, tá bom? E se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o reino que você pede na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. O reino vai vir para a terra. O que significa isso? Governo. Não é que Deus vai vir na terra. Ele vai governar a terra do céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no futuro próximo, o que vai acontecer? A terra será reinada por Cristo. Porque Deus deu essa autoridade a Cristo, tá? Então ele fala, e se de um dos teus olhos te faz tropeçar, o que significa isso? Se o seu olho te faz tropeçar, se você está olhando para uma mulher a ponto de ter desejo, e você está querendo ir e fazer coisa errada com aquela mulher, é melhor você evitar, arranca esse olho. Tipo assim, não era para arrancar literalmente, mas para de olhar, tá? Arranca, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados na Geena. Então, o que Jesus estava querendo dizer? É melhor você sofrer um pouco mais, segurar o teu desejo aí, fazer um sacrifício de não fazer o que é errado e entrar no reino de Deus, do que você ser destruído, do que você ser lançado como indigno, do que você ser morto como indigno, como alguém, como um bandido, que era o que acontecia quando alguém era lançado no Vale dos Filhos de Inom, que era Geena, tá? Então, olha só como que um texto, quando bem explicado, você entende, Jesus não se contradiz, tá? Jesus era a palavra de Deus, não era? Não é isso que vocês acreditam? Jesus não é o intermediário de Deus para a Escritura? Não era ele que passava, transmitia a mensagem da Bíblia para os discípulos? Entendeu? Para os profetas. Então ele falou no Antigo Testamento inteiro que os mortos estão mortos, que a alma morre, que os mortos não sabem nada, que eles estão silenciados na sepultura. Você vê gente
fiel como Jacó, como Jó, falando que ia descer pro inferno. Por que ele ia descer pro inferno? Quando ele ia morrer. Aí você pega um texto desse totalmente fora de contexto para querer provar uma doutrina que não existe, ok? Então, ó, o Vale de Inom ficava fora dos limites da Jerusalém antiga. Nos dias dos reis de Israel, esse lugar era usado para sacrificar crianças, uma prática repugnante que Deus condenava. Deus disse que executaria os que fizessem esse ato de adoração falsa. O Vale de Inom seria então chamado de o Vale da Matança, onde os cadáveres deste povo não seriam enterrados. Eu vou ler. Ó a profecia aqui, ó, da Guiena, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu virar a tela aqui, ó. Vamos lá, vamos entender. Eu falei, se você for sincero de coração, hoje você para de acreditar na doutrina do inferno, se você for sincero de coração, tá? Porque você que só tá aqui pra encher o saco, eu até peço, sai da live, cara. Se você tá aqui só pra ficar querendo botar lenha na fogueira, não vem com nada aqui, só fica... Sai, vai ver uma live que apoia você, ó. Aqui, ó, olha só, olha esse texto aqui, ó, que interessante, ó. Olha só. Aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 30, eu vou pegar a Bíblia que não tem os números strong para ficar mais fácil para ler, tá? Vou pegar aqui, deixa eu ver qual que eu pego aqui. Vou pegar a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Ó, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Senhor em maiúsculo é o tetragrama, deveria estar Jeová aqui. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Olha aqui, ó. Vale do filho de Inom. Vocês lembram da onde que, ó? Olha aqui, ó. Olha a palavrinha que Jesus usou aqui, ó, como Geena, tá? Geena é esse lugar aqui, ó, tá? Para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Portanto, eis que vem dias, diz Jeová, ou Senhor, tá errado aqui, né? Em que não se chamará mais Tofete. Olha só, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Então, Jeová, ele profetizou por meio de Jeremias que aquele lugar que sacrificavam crianças, que era o Vale do Filho de Inom, ele seria chamado de Vale da Matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Olha aqui, e farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Olha que interessante, pessoal. Aqui mostra que o Vale do Filho de Inom seria um lugar que no futuro seriam lançados cadáveres. Por que isso, gente? Por que isso? Às vezes você está se perguntando, não, mas por quê? Qual que é essa questão de cadáveres, de não ter enterro? Eu vou mostrar para vocês um texto aqui, tá? Que vocês vão entender essa questão. Porque assim, ó, presta atenção numa coisa. O enterro para um israelita, para um judeu, era algo muito importante, tá? Por que era algo muito importante? Vou explicar para vocês. Porque quando alguém era enterrado com os seus antepassados, essa pessoa, ela tinha um enterro digno, quer dizer que ela teve uma vida boa. Não quer dizer, tá? Que quer dizer que, tipo, ela já tá salva porque ela foi enterrada com os seus antepassados. Porque quem vai decidir quem vai ser ressuscitado é Jeová, né? Por meio de Jesus, ok? Mas era uma prova de que a pessoa era uma pessoa boa, assim, pelo menos à vista dos seres humanos. Teve um rei que se chamava Jeroboão, tá? Deixa eu ver se eu acho o texto. Tô enrolando aqui porque eu tô tentando achar o texto aqui, tá? Esse Jeroboão, cadáver, deixa eu ver aqui, ó. 1 Reis 14, achei. Jeroboão, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Jeroboão, aqui em 1 Reis, capítulo 14... Deixa eu pegar aqui ó, na 1 Reis, capítulo 14. Presta atenção nessa passagem aqui, gente, ó. Presta atenção. Cara,
Quando eu falo para você prestar atenção, é porque o que eu tô ensinando aqui, às vezes vai iluminar a tua vida, vai tirar aquele peso que você sente, aquele medo do inferno, que isso aí é um negócio, é o espantalho da igreja, gente. Tá? Isso não existe na Bíblia. Ó, olha aqui que interessante, ó. Olha aqui, naquela época Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Marca esse nome aqui, ó. Como é que chamava o nome do filho de Jeroboão, gente? Quem que pode responder para mim aí? Como é que chamava o nome do filho de Jeroboão? É muito importante para você entender o contexto aqui, você entender a minha linha de raciocínio. Como que chama o filho de Jeroboão? Meu Deus, gente, cadê o povo para responder nessa live? Como é que chama o filho de Jeroboão, gente? Aê, Tamires! Muito bem, Marcos! Abias, isso mesmo, Abias. Marca aí, pessoal, Abias, tá? Por que é importante, Edson, Iveson, vocês marcarem esse nome? Presta atenção nisso aqui, que a cabeça de vocês vai clarear agora. A cabeça de vocês vai clarear agora, presta atenção. Ó, você viu que Abias, ele adoeceu. A Bíblia diz que o filho de Jeroboão, Abias, ele adoeceu. Eu posto sim, Foca Feliz, eu posto no YouTube a live, tá? Então Jeroboão disse a sua esposa, por favor, disfarce para que ninguém saiba que você é a esposa de Jeroboão e vá a Silo. Aías, o profeta, está lá, foi ele que disse que eu me tornaria rei deste povo. Leve 10 pães, papapá. Aí fala, esse povo de Jeroboão fez o que ele disse, foi a Silo. E chegou à casa de Aías. Os olhos de Aías não se mexiam, ele não enxergava por causa da idade. Mas Jeová tinha dito a Aías, logo a esposa de Jeroboão vai chegar para lhe perguntar sobre o filho dela. Que filho? Abias. Presta atenção, hein? Presta atenção. Abias. Tá certo? Beleza? Beleza? Ó, Abias, ok? Marca aí o nome do Abias, tá? Porque você vai entender por que eu tô falando tanto de Abias. Logo a esposa de Jeroboão vai chegar para lhe perguntar sobre o filho dela, pois ele está doente. Eu lhe direi o que você deve dizer. Quando ela chegar, estará disfarçada. Assim que Aías ouviu os passos dela na entrada, ele disse, entre, esposa de Jeroboão, por que está disfarçada? Fui designado para lhe transmitir uma mensagem dura. Olha só, gente, presta atenção. Deixa eu colocar aqui você, ó. Pronto, Washington. Você tá como moderador, tá? Ó, olha aqui, presta atenção. Deixa eu voltar a live aqui pra mim. A live não, a câmera. Pessoal, Jeroboão, ele foi um rei de Israel. Pensa num rei ruim. Um rei que fez tudo que era errado. Um rei que fez o que era detestável aos olhos de Jeová. Foi Jeroboão, tá? Jeroboão foi esse rei. Foi um rei mau. Um rei ruim. Entendeu? Deu pra entender? Vou voltar lá de novo. Tá? Vamos lá, vamos voltar lá. Ó, olha aqui, ó. Olha só. Vá, diga a Jeroboão, assim diz Jeová, o Deus de Israel. Eu o levantei no meio do seu povo para fazê-lo líder do meu povo Israel. Arranquei o reino da casa de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido igual ao meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que era certo aos meus olhos. Você fez pior do que todos os que reinaram antes de você. Olha esse cara aqui, gente. Olha o que Jeroboão era. Ele fez pior do que todos os que reinaram antes dele. Tá? Fez para si outro Deus, imagens de metal, para me ofender, e foi a mim que você deu as costas. Por esta razão, estou trazendo uma calamidade sobre a casa de Jeroboão. Ó, agora que é o ponto. Às vezes você tá pensando, pô, o que você tá lendo? O que isso aí tem a ver com o inferno, Wesley? O que isso tem a ver com o inferno, cara? Vai, fala que você não sabe, fala que você tá enrolando aí. Não, vocês vão entender, tá? Eliminarei em Israel todos os do sexo masculino da casa de Jeroboão. Ó, então o que Jeová ele prometeu aqui? Que ele ia eliminar todos os parentes da casa de Jeroboão, tá?
incluindo o desamparado, o fraco, e vou varrer a casa de Jeroboão, assim como se varre o esterco até não sobrar nada. Os da casa de Jeroboão que morrerem na cidade, olha só, gente, presta atenção. Os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão, pois Jeová disse isso. Então, olha aqui, pessoal. O que ia acontecer com Jeroboão, um rei de Israel? Ele ia ter um enterro digno? Ele ia ser enterrado com seus antepassados? Hein, pessoal? Quem poderia me responder? Jeroboão, um rei ruim, um rei mau, ele seria enterrado com os seus antepassados? O que está escrito aqui, pessoal? O que ia acontecer com eles? Quem poderia me responder aqui, rapidamente? Não, mas então, não, vocês estão me respondendo. Silvana, Ana, Jaqueline, obrigado. O que ia acontecer com os que morrerem da casa de Jeroboão, pessoal? Hein? O que ia acontecer com eles? Morrer indignamente, isso mesmo, Gesiel, muito bem. Só que, eles iam morrer e ficar desenterrados. Porque para os cães devorarem eles teriam que não ter enterro, tá? O corpo deles iam ficar à vista. E os que morrerem no campo, as aves do céu comerão, pois Jeová disse isso. Então você vê como que era importante a questão do enterro. Por que você vê isso? Porque, vamos lá, vamos ver se vocês estão bons. Como é que chama o filho de Jeroboão, que eu falei para vocês marcarem o nome? E aí, pessoal, como é que chama? O filho de Jeroboão, que eu falei. Aê, Tamires, Gesiel, Silvana, Fabiano, Iveson, Orlando, Daniel, Edson, Fabiano, muito bem, Ana, José, a galera tá respondendo, isso mesmo. Abias, por que eu falei para vocês marcarem o nome de Abias? Porque olha como que Jeová, ele é justo, gente. Como que Jeová, ele é maravilhoso. Olha só, agora levante-se, vá para casa, mandando a esposa de Jeroboão ir para casa. Assim que você puser os pés na cidade, o menino... Que menino, gente? O menino que estava doente. Lembra aqui, naquela época, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu, tá? Então, o menino, que é o Abias, morrerá. Todo Israel lamentará e o enterrará. Olha aqui, olha aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Você viu como que é... Jeová falou aqui, que o único da casa de Jeroboão que teria um enterro digno era Abias. Da família de Jeroboão, só ele será colocado numa sepultura. Porque ele é o único da casa de Jeroboão em que Jeová, o Deus de Israel, achou algo de bom. Aí ainda fala, a partir daquele dia, Jeová fará surgir para si um rei sobre Israel, que eliminará a casa de Jeroboão. De fato, isso já está acontecendo. Então, pessoal, olha que interessante, Olha só. Aqui mostra que o único da casa de Jeroboão que teve um enterro digno, que Jeová falou, vai lá que vocês vão enterrar Abias. Ele vai ser o único que vai ter o enterro. Que o único vai ser enterrado. Por que ele falou isso? Porque o enterro, gente, era algo importante para um judeu, para um israelita, tá? Então, quando Jesus, ele falou que era melhor você tirar um olho do que ser lançado na geena, ele estava querendo dizer sobre uma morte indigna. Não tem nada a ver com ser atormentado, com fogo, nada a ver. A geena, ela era um lugar que representava uma morte indigna, era um lixão, tá certo? Então Jeová prediz que o Vale de Inom, gente, se tornaria um lugar para a eliminação em massa de cadáveres, não um lugar para a tortura de pessoas vivas. Gente, nos dias de Jesus, os habitantes de Jerusalém usavam o Vale de Inom como depósito de lixo. Eles jogavam os corpos de alguns criminosos desprezíveis nesse depósito e mantinham fogo sempre aceso para queimar o lixo e os cadáveres. Entendeu?
Aquele lugar ali, o fogo não apagava. Por que não? Porque ele estava jogando lixo ali 24 horas por dia. Corpo, lixo, tudo era jogado ali na Geena, que era um depósito de lixo fora da cidade de Jerusalém, tá? Quando Jesus falou dos vermes que não morrem, do fogo inextinguível, que é o texto que a gente vai ler agora de novo, ó, que o texto de Marcos 9,47, eu já respondi, tá bom? 9,47, quem tá na live já teve a resposta. Agora vamos para Mateus 25,41. Mateus, a gente vai responder esse texto também, tá? 25,41. Ó, aqui fala o seguinte, ó. Mateus 25,41 fala assim, ó. Então dirá aos da sua esquerda: afastem-se de mim, amaldiçoados, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tá vendo aqui? E no versículo 46, eu vou ler na outra Bíblia aqui que a minha tá certa. Eu não quero que esteja certa, quero que esteja errada, que a gente vai corrigir depois para vocês, tá? Mateus 25,46 fala assim, ó. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, tá? A palavra aqui, gente, tormento, tá erradíssima, tá? Erradíssima. Ó, vamos pegar a Bíblia de Jerusalém aqui, ó. Aqui já é castigo, a outra é tormento. Tormento e castigo é totalmente diferente, tá? Mas, mesmo assim, não tá certa essa palavra. Vocês vão entender melhor sobre isso daqui a pouco. Mas a grande questão é o outro texto também que a gente leu, é o texto do verme lá que não morre lá. Cadê o texto? O verme? Eu li esse texto? Cadê o texto do verme? Ah, é o Marcos 9,47, pô. Peraí. Marcos 9, 47 e 48, ó. Onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, né? Então, o que é esse negócio de verme não morre? Aí fala, aí, tá vendo? O verme não morre. A pessoa fala, o verme não morre. Isso quer dizer que... Gente, peraí. Então, é sério mesmo... Deixa eu voltar pra mim aqui. É sério mesmo que você que tá assistindo essa live quer provar pra mim que o inferno existe, querendo provar que o verme não morre. Então, o verme é eterno. O verme tem vida eterna. Porque ele não morre. Deus concedeu vida eterna para os justos, ó, presta atenção, para os justos, e ele concedeu vida eterna para o verme. É sério isso mesmo? Você vai querer provar para mim que o gusano, que é um verminho, ele não morre, então quer dizer que o inferno não existe. O que representa isso? É a mesma coisa, galera. Lá na Geena, que o fogo não se apaga, quando a pessoa não era consumida pelo fogo, ela era morta, ela era consumida pelos vermes. Entendeu? Então as pessoas viam aquele cheiro de carniça, porque os vermes estavam ali comendo aqueles corpos. Entendeu? E isso era uma profecia também. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Aqui em Isaías falou sobre esses verminhos aí, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui em Isaías 66, 24, ó. Isaías, quer ver? Isaías, cadê Isaías? Aqui. 66, 24, ó. 66, 24, ó. Quando Jesus falou dos vermes que não morrem, do fogo inextinguível, ele estava fazendo uma alusão a Isaías 62, 24, tá? Com respeito, ó, fala assim, ó. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne. O que representa isso aqui? Deixa eu explicar para vocês. Principalmente os profetas no Antigo Testamento, quando eles usavam essa questão do fogo não se apagar, do verme não morrer, era uma representatividade de uma destruição eterna, de algo que seria lembrado para sempre, mas não sobre um tormento. Porque aqui está falando de cadáveres, pessoal, ó. Eles sairão para ver os cadáveres. Os cadáveres estão mortos dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Quer ver, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma cidade que se chamava Edom. E eu quero que vocês me respondam isso aqui, tá? É em Isaías também, ó. Olha como é que o profeta Isaías, ele tinha essa questão sobre o negócio de para sempre, né?
Ó, aqui em Isaías capítulo 34, versículo 9, fala da cidade de Edom. Fala assim, ó: as suas torrentes se converterão em pés, o pó do seu chão em enxofre, a sua terra ficará reduzida a pés ardente, que não se apagará noite e dia, a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração subsistirá a ruína. Pelos séculos dos séculos não haverá quem passe por ela. Pessoal, vou fazer uma pergunta sincera para vocês aqui. Tá? A cidade de Edom, ela tá queimando até hoje? Quem poderia me responder isso aí? Hein? Vou perguntar de novo. Essa cidade aqui, se você passar onde era ela ela tá com fogo, a fumaça dela tá subindo para sempre, de geração em geração. Ela tá queimando? Não, mas como não, gente? Sabrina, como não? Como não, Vitor? Mas tá falando aqui. Ó, eu vou ler de novo, ó. Isaías 34:8. Vou ler numa Bíblia um pouco mais fácil, né? Porque a Bíblia de Jerusalém é legal, mas a linguagem dela não é muito boa, ó. Pois Jeová, ou o Senhor, terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. Ficará em ruínas através das gerações, ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Ainda fala no versículo 11, ó. Mas os pelicanos e os bichos selvagens a possuirão. As corujas e os corvos habitarão ali, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo da vaidade. Ali não haverá nobres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão como nada. E aí? Sabe o que significa esse negócio de para sempre? A fumaça subir para sempre, gente? Aqui tá falando da cidade de Edom, também Babilônia, né? Não é região vulcânica, não tem nada a ver, Denilson. Isso aqui, galera, é o seguinte: quando os profetas usavam fogo eterno, fumaça para sempre, representava a destruição eterna. A cidade de Babilônia, até hoje, ela não foi habitada. Ela está a 80 quilômetros de Bagdá, a capital do Iraque. Pesquisem para vocês verem o que eu estou falando. Jeová profetizou, falou o seguinte, falou, ó, a cidade nunca mais vai ser habitada. Nunca mais. E até hoje, aonde é Babilônia, está em ruínas. Nunca foi habitada mais depois de sua destruição. Então, essa questão de fumaça subir para sempre, fogo eterno, isso representa destruição eterna. O verme que não morre, não é que o verme não morre, representa que aqueles cadáveres queriam uma destruição, entendeu? É só isso, gente, é muito simples. Então, esses textos, você tem que harmonizar esses textos com a Bíblia toda. Quando você harmoniza esses textos com a Bíblia toda, você vai perceber que não existe inferno, não existe nenhum texto na Bíblia sequer que fale de um tormento eterno para o ser humano. Nenhum texto, tá? E a gente vai rebater todos eles hoje aqui, que são os textos que eles usam de forma errônea, tá bom? Vamos voltar aqui a tela pro celular. Jesus, ele falou dos vermes que não morrem, do fogo inextinguível. Ele estava citando Isaías 66:24, tá? Com respeito aos cadáveres daqueles que se revoltaram contra Deus, Isaías disse que o verme deles não morrerá e seu fogo não se extinguirá. Jesus e seus ouvintes sabiam que essas palavras de Isaías se referiam ao que acontecia com os cadáveres de pessoas que não mereciam ser enterradas. Deu para entender? As palavras aqui de Isaías, que Jesus proferiu, né? O verme não morre, o fogo não apaga. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava citando esse texto de Isaías, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e nem o fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Então Jesus e seus ouvintes, gente, os ouvintes de Jesus que eram judeus,
Eles sabiam que essas palavras de Isaías se referiam ao que acontecia com os cadáveres das pessoas que não mereciam ser enterradas, assim como Jeroboão. Lembra que eu contei de Jeroboão? Quem estava na live desde o começo, viu lá que o corpo dele não foi enterrado, que os pássaros iam comer o corpo dele, porque ele era um homem ruim. Então Jesus usou o vale de Inom, ou Geena, como símbolo apropriado de morte sem esperança de ressurreição, tá? Esse que é o grande ponto. Quando Jesus, ele fala sobre Geena, gente, presta atenção. Quando Jesus, ele fala sobre Geena, ele está falando sobre pessoas que vão morrer e não vão ser ressuscitadas. Ok? Quer ver um exemplo disso? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Vamos abrir aqui para vocês. Eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém e vou abrir em Mateus 10, 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Presta atenção nesse texto. Eu já li esse texto na live anterior e eu vou ler de novo aqui, tá? Presta atenção, Ele deixou claro ao alertar que Deus pode fazer perecer ou ser destruído na Geena tanto a alma como o corpo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A alma aqui representa a perspectiva de vida do ser humano, tá? Aquela pessoa que mata você, mas você está na memória de Deus, você vai ser ressuscitado, ok? Agora, a gente tem que temer aquele que pode destruir a alma e o corpo na Geena. Essa Bíblia aqui é a Católica de Jerusalém, tá? Bíblia Católica de Jerusalém. Olha só, presta atenção. Aqui, tá falando que tanto a alma e o corpo... o que os imortalistas, as pessoas que acreditam no inferno, elas dizem, e o corpo morre, mas a alma continua viva. Não é isso? É ou não é? É ou não é? É ou não é, gente? Eles não falam isso? O corpo morre, mas a alma continua viva. É ou não é? É isso, não é? Sim ou não, gente? Isso, sim, Tamires, muito bem. Só que olha aqui, aqui o próprio Jesus Cristo, ele falou para não temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei ou temei antes aquele que pode destruir. A palavra aqui no grego é apólime, é destruir. Então, quando a alma e o corpo, que representa a perspectiva de vida, e a pessoa, o corpo, ela é lançado na Geena, ela é o que, gente? O que acontece quando a pessoa ela é lançada na Geena? A Geena que é um símbolo de destruição eterna, mas o que acontece, gente? E isso, Gesiel, a pessoa é destruída. Tá vendo? A pessoa é destruída. Então, os maus, os ímpios, eles não vão ser atormentados para sempre. O que vai acontecer com eles, pessoal? Eles vão ser destruídos para sempre. Entendeu? Entendeu, pessoal? Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu ver como é que eu faço para fixar o comentário aqui, Eita vida, Caio. Caio, deixa eu falar uma coisa para você, Caio. Pessoal, lê o comentário do Caio aí, melhor morrer para sempre do que sofrer para sempre. Então vou viver pecando. O Caio é o grande exemplo da pessoa que eu mencionei na live anterior. Quem estava na minha live anterior vai lembrar do que eu falei. Eu tenho pena de pessoas que pensam assim, Caio. Ou, às vezes, nem pena. Eu tenho um pouco de repugnância de pessoas que pensam que nem você, Caio. Porque você não serve a Deus por amor. Você serve a Deus pelo motivo errado. Você serve a Deus justamente pelo motivo que o diabo quer. Qual é o motivo que o diabo quer? Que você tenha medo de Deus.
Entendeu? O diabo, ele não quer que você tenha medo dele, que você tenha aquela apreensão dele. Ele quer que você tenha medo de Deus. Ele quer colocar Deus como um vilão. Ele quer colocar Deus como um psicopata torturador. Entendeu? E esse pensamento seu é satânico. Desculpa. Mas é. Se não tem sofrimento eterno, então eu vou pecar, vou viver do jeito que eu quero. Caramba, Caio. Caio, deixa eu falar uma coisa pra você. O teu pensamento, não sei se ele tá na live ainda, porque ele não falou mais nada, né? Ô Caio, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem pai e mãe? Eu não sei se ele tá na live, mas acho que ele não vai responder. Alguém aqui tem pai e mãe? Eu só tenho mãe viva. Meu pai já morreu. Alguém tem pai e mãe vivo? Ele respondeu. Você tem só a sua mãe. Ô, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa de coração, Caio. De coração. Caio, a tua mãe, ela é uma boa mãe pra você? Ela foi ou ela é uma boa mãe? Ela foi uma mãe que te cuidou, que deu carinho, que te educou? Ela foi esse tipo de mãe? Claro que sim. Mas ela tem câncer. Puxa vida, meus sentimentos. Espero que ela fique bem. Muito bem, Caio. Muito bem. Caio, seguinte. Se sua mãe, ela te dá um conselho, eu acredito que você siga esse conselho. E eu acredito que você é um filho que você obedece a sua mãe, mesmo você sendo mais velho, não é? É ou não é, Caio? Caio? Você é um filho obediente, Caio? Muito bem, Caio. Você é um filho obediente. Caio, agora que vem a pergunta. Você é um filho obediente da sua mãe porque você tem medo que ela te torture? Ou você é um filho obediente por gratidão dela ter dado a vida, por ela ter limpado seu bumbum quando você era pequeno, por ela ter dado comida pra você na boca, por ela ter te dado banho, por ela ter criado você? Por que você obedece a sua mãe? Por amor ou por medo? Aí, Caio. Então, olha só, Caio, presta atenção. Você obedece a sua mãe por amor e você obedece a Deus por medo? Você só faz a vontade de Deus por medo de ir pro inferno, esse inferno criado pela cristandade? Você tá vendo? Porque o teu raciocínio no teu comentário foi: eu só vou servir a Deus se existir inferno. Se não existir inferno, se eu for morrer para sempre, então se ferre. Eu vou viver do jeito que eu quero. Olha o teu pensamento. Esse pensamento é o diabo que quer, Caio, que você tenha. Entendeu? Eu tô raciocinando na boa com você. Não tô aqui pra brigar, não tô aqui pra... Na boa. Gente, entenda uma coisa. Qual que é o primeiro mandamento da lei de acordo com Cristo? Não de acordo com os 10 mandamentos. Quando o homem, ele foi lá e perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Qual era o maior mandamento da lei? Isso, Sabrina, já respondeu. Ame a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. E ame o próximo como a ti mesmo, é o segundo. Agora a grande questão é, nós temos que servir a Deus por amor, não por medo. Mas a Bíblia fala de temer, de temor, né? Fala. Só que o temor, gente, é medo de magoar. Temor é temer com amor, é medo de magoar a Deus. Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você tem medo de fazer alguma coisa e magoar ela? Isso é temor, tá certo? Beleza? Não desceu, a gente vai chegar nesse texto também, beleza? Bom, pessoal, então a grande questão é, nós temos que servir a Deus por amor. Agora, sinceramente, se Deus é um Deus que tortura pessoas num lugar aí que ele criou, né, que a igreja acredita aí que Deus, a igreja que eu digo a cristandade, que eu sou testemunha de Jeová, a igreja fala que Deus criou um lugar, que ela preparou, ela criou um lugar para atormentar, para deixar as pessoas sofrendo para sempre. Esse Deus é um psicopata, entendeu? Esse Deus de vocês, com todo o respeito, mas ele é um psicopata. Deus não é assim, gente. O Deus da Bíblia fala que os maus serão eliminados. O Deus da Bíblia não fala que os maus serão atormentados para sempre.
Os maus serão lançados na Geena. A Geena representa a destruição. Eu estou te mostrando isso. Agora cabe a você acreditar ou não. Vamos lá. Claramente, ó. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes aquele que pode destruir, ó, destruir a alma e o corpo na Geena. Tá vendo? Então você vê que Jesus Cristo, eu tô lendo a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, tá? Você vê aqui que Jesus, ele falou que a alma e o corpo, que a alma aqui representa a perspectiva de vida, e o corpo é o ser. Eles seriam destruídos na Geena. Exatamente, Jean. A alma é memória, consciência, muito bem. Ok? Até porque, pessoal, entenda uma coisa. A Bíblia fala que no futuro haverá uma Quem que pode responder para mim aí, pessoal? No futuro haverá uma O que haverá no futuro, gente? Uma Isso! Ressurreição. Muito bem, ressurreição. Vitor, Tamires, o pessoal tá afiado, hein? Quem aqui acredita na ressurreição que a Bíblia fala? Quem aqui, gente, acredita na ressurreição? Que não seja testemunha de Jeová. Você que não é testemunha de Jeová, você acredita na ressurreição? Eu, Anne, ó, o guerreiro de Cristo acredita. Legal. Isso, muito bem, né? Tá, agora eu pergunto pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Gente, essa pergunta é tão boba, mas eu tenho que fazer. Pessoal, para você ser ressuscitado, você tem que estar como? Dá até vergonha de fazer uma pergunta dessa. Mas é uma coisa tão simples que as pessoas aí, que os teólogos da vida, tem que raciocinar, pegar a minha filha para ensinar eles. Morto, exatamente. Gesiel, Robson, morto, 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 morto. Por quê? Porque ressurreição significa levantar-se, voltar a viver, não é? É isso que representa. Agora eu pergunto para vocês, se a pessoa ela tem que estar morta para ser ressuscitada, se a pessoa ela tem uma alma imortal, e ela está em outro plano, que seja no inferno, que seja no céu, ela está morta. Hein? E aí? Essa pessoa está morta? Eu usando se. Não! Exato, poxa vida! Então, gente, entenda. Jesus falou que haverá uma ressurreição. O próprio Jesus falou. E ele falou que haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Tá? Não era só de justos, não, de injustos também. Se Jesus ele falou que haverá no futuro uma ressurreição, quer dizer que a pessoa está morta. Davi está morto, Abraão está morto, Isaac, Jacó, está todo mundo morto. Tá? Eu vou ler aqui pro Antônio Galvão, tadinho. Ele tá com um textinho aí, digitando esse texto no Ctrl+C, Ctrl+V, desde que começou a live. Esse que é o problema. Eu tô mostrando a Bíblia inteira pra pessoa. Aí a pessoa fica ali batendo. Ela não escuta nada do que eu tô dizendo. Ela não lê nenhum texto do que eu tô dizendo. Ela fica batendo naquele textinho. Daniel 12:2. Fala o seguinte: e muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão. Olha só, então eles estavam dormindo, eles estavam mortos, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno, né? Agora, vamos ler outro, vamos pegar a Bíblia de Jerusalém tá com uma linguagem muito ruim, né? Para vergonha e desprezo eterno. Para vergonha e desprezo eterno. Aqui tá falando que eles seriam torturados? Tá certo? Aqui tá falando que eles seriam torturados? Não. Para vergonha e desprezo eterno. Então eles seriam envergonhados, os que serão mortos na segunda morte, e eles terão desprezo eterno pelos que estão vivos. Entendeu?
Oh, então me desculpa, Antônio, se só confirmando o que me disse, me desculpa, tá? É que tem gente que usa esse texto aqui para querer provar, porque tem a palavra eterno no texto, né? Então, se tem a palavra eterno, então tem que estar vivo. Não tem, gente. A grande questão vergonha e desprezo eterno representa que essas pessoas, da mesma forma do diabo, eu vou explicar melhor. Calma, Vitor, a gente vai chegar nesse texto aí. Eu falei hoje, eu vou pegar todos os textos que eles usam para provar, tentar provar que o inferno existe e tal, e a gente vai destrinchar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Apocalipse 20 é uma maravilha, eu amo Apocalipse 20. Mas eu tenho uma linha de raciocínio aqui, tá certo? Vamos lá, Sonaldo, com todo respeito e carinho, se você ficar só me acusando que eu estou errado, algum moderador aí, silencie o Sonaldo, tá? Se você vir com textos, eu vou deixar você aqui na live. Se você ficar me acusando que eu estou errado, eu posso acusar que você está errado, mas a gente ficar brigando aqui à toa, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre agora a questão aqui, gente, ó. O fogo eterno sobre o qual Jesus alertou é literal ou simbólico, tá? Fogo eterno mencionado por Jesus e registrado em Mateus 25:41. Fala assim, ó, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, lá em Mateus 25:41, fala assim, ó, então dirá aos da sua esquerda, afastem-se de mim, amaldiçoados, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você que está assistindo a live aqui, você acha que o fogo literal, ele pode queimar criaturas espirituais? E aí, gente? O que vocês acham, pessoal? Rose, você acha que o fogo literal, ele é capaz de queimar uma criatura espiritual? É sério? Você prestou atenção na pergunta? Você acha que o fogo literal... Não, gente! É impossível! Peraí, deixa eu colocar o coisinho aqui. Isso. É impossível, tá? Ou Jesus, ele estava usando a palavra fogo de uma forma simbólica, tá? Com certeza, gente, as ovelhas e os cabritos mencionados no mesmo discurso não são literais. No mesmo discurso aqui de Mateus 25, Jesus falou que ele ia separar as ovelhas dos cabritos, né? São figuras de linguagem que representam dois tipos de pessoas. Tá lá em Mateus 25, 32 e 33. Gente, o fogo eterno do qual Jesus falou queima completamente os ímpios em sentido figurado. Então esse fogo eterno é uma simbologia para a Geena. É a mesma coisa da Geena. O lugar que o fogo não se apaga. Entendeu? Então quando Jesus falou, vocês ímpios, vocês vão lá para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o fogo eterno representa a destruição eterna. Entendeu? Ponto. Ele representa a destruição eterna. E é o que vai acontecer com o diabo também. Ele será destruído. Ele não vai ficar vivo, gente. Ou você acha que o diabo vai ficar vivo lá cutucando os maus? É sério mesmo que você acha isso? Você acha que... presta atenção. Então, Antônio, o verminho é eterno, Antônio? Eu já expliquei isso, tá? Eu não vou explicar de novo, fechou? Porque eu já expliquei. Depois, se você quiser, você assiste a minha live que vai estar lá no YouTube. E se eu ficar repetindo e ficar explicando de novo para as pessoas que pegaram a live do meio, eu não consigo terminar. Pessoal, presta atenção numa coisa, tá? Presta atenção numa coisa. Até hoje... Eu vou ler Apocalipse, Vitor. Fica na live. Eu vou ler Apocalipse 20, tá? Pessoal, fogo eterno representa a destruição eterna, tá? A Bíblia, quando fala em fogo eterno, ela representa a destruição eterna. O fogo eterno aparece para a cidade de Sodoma e Gomorra, lá em Judas. Você acha que Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje? Não, mas ela foi destruída para sempre, tá?
A fumaça que estava subindo da cidade de Edom, que ia subir eternamente, de geração em geração, está subindo para sempre? Não, ela representa que a cidade foi destruída para sempre. Entendeu? Gente, vamos analisar, pessoal. Vamos analisar os textos, tá? Tá, mas aí que entra a questão. Agora que entra a questão. Vamos pegar esse texto aqui, eu quero pegar no Números Strong aqui. Abre a Bíblia de vocês em Mateus 25, 46 aí. Mateus, 25, 46. Esse texto aqui, só não concordo, o inferno é real. Acha a palavra inferno na Bíblia que eu acredito, Antônio. Vai lá, acha a palavra inferno. Na Bíblia em grego e em hebraico, tá? Pega lá, beleza? 25, versículo 46, fala assim, ó. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá vendo aqui? Então esse texto aqui, ele é muito utilizado pelas pessoas que acreditam no inferno, porque eles dizem o seguinte, que a pessoa ela vai ser castigada para sempre, né? Certo? Ó, tá vendo aqui? Só que a palavra aqui tá errada, é mal traduzida, gente. Porque o significado básico da palavra grega kolazin, tá vendo a palavra kolases aqui, ó? Essa palavra kolases é derivado da palavra kolazin. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar para vocês aqui, ó. Na palavra kolases, tá? O sentido básico dessa palavra é restringir o crescimento das árvores ou podar, cortando os galhos desnecessários. Entendeu? Portanto, ao passo que as pessoas semelhantes às ovelhas recebem a vida eterna, as pessoas impenitentes, semelhante a cabritos, sofrem o castigo eterno, entre aspas, sendo cortadas da vida para sempre. Tá? Como assim cortadas? O castigo é ser cortado da vida. Ó, a palavra colases, ó, correção, punição, penalidade, sinônimos, né? Colaso. Colases, ó, essa palavra aqui, ela é desta palavrinha aqui, ó. Ó, de colaso, tá vendo aqui, ó? Ó, enfesar, ó, podar, tá vendo aqui, ó? Ou debastar, como árvores e asas. Restringir, tá vendo? Então não tem nada a ver com tormento. Nada a ver com tormento. A palavra aqui, a melhor tradução para esse texto é como tá aqui, ó. E estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra colazim, ela vem de restringir o crescimento das árvores, de podar, de uma poda. Não tem nada a ver com tormento. Tem Bíblia, gente, ó, tem Bíblia que traduz como tormento. Você vê como que é. A palavra, eu tô mostrando o significado no grego para vocês. No grego. Washington, aonde que tá... Ó, Washington, fala para mim, aonde aqui que você viu a palavra tormento? Mostra para mim aqui, ó, no significado da palavra colazo. Mostra aí. Cadê tormento aqui? Vai lá, Washington. Vai aí, Washington. Vai lá. Cadê a palavra... Cadê o significado de tormento aqui, Washington? Vai lá, mostra pra mim. Tá aqui, ó. Não tá indo agora. Só porque eu... Cadê? Não tem, gente. Não tem. Ok? Não tem. Então, o castigo aqui seria destruição eterna. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Compara esse texto de Mateus 25, 46... E irão esses para o castigo ou decepamento eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora vamos pegar na própria Bíblia Almeida, tá? Salmos capítulo 37, versículo 9, ó. Salmos 37, 9, ó. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e o ímpio, e já não existirá ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Olha só, a palavra exterminados aqui, ó, é karat, tá? Olha que interessante. Olha que interessante. Ó, cortar,
cortar fora, derrubar, cortar uma parte do corpo, arrancar, eliminar, matar, fazer aliança, cortar fora uma parte do corpo, derrubar, talhar, entrar, fazer uma aliança. Agora, gente, ó, agora eu entro o ponto. Ó, agora que entra o ponto. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam em Jeová, Yehová, possuirão a terra. Exterminados, cortados. Lá em Mateus 25, 46, a palavra, você viu que a palavra karat no hebraico é cortar? Você tá vendo que a palavra karat é cortar? Você viu lá? Agora, olha só Mateus capítulo 25, versículo 46, ó. E irão estes para o castigo eterno. A palavra colases, ó, a palavra colases vem aqui da palavra colazo, que significa o quê? Podar, devastar como árvore, controlar, reprimir, restringir, punir, castigar, corrigir, fazer ser punido. Então, de novo, ó, podar, cortar. Entendeu? Então, aí que entra o ponto. O significado básico da palavra grega colazinha é restringir o crescimento das árvores. Tá certo? Gente, Jesus, ele nunca ensinou que os humanos têm uma alma imortal. Mas ele muitas vezes ensinou sobre a ressurreição dos mortos. Aqui em Lucas, ó, 14, 13. Lucas, capítulo 14, versículo 13. Diz assim, ó. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. Ó, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ó, ressurreição. A recompensa seria na ressurreição. Então, analisa aqui, gente. Por que Jesus diria que os mortos seriam ressuscitados se ele acreditasse que as suas almas não tinham morrido, gente? Ó, eu vou fazer a pergunta de novo. Por que Jesus diria que os mortos seriam ressuscitados se ele acreditasse que as suas almas não tinham morrido? Pensa, gente, pensa, ora para Deus para abrir a cabeça de vocês, tá? Jesus não ensinou que Deus maldosamente atormentaria os ímpios para sempre. Em vez disso, ele disse, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Tá lá em João 3,16, não vou nem abrir esse texto, todo mundo conhece, né? Por que Jesus daria a entender que as pessoas que não crescem nele morreriam? Se ele realmente quisesse dizer que elas viveriam para sempre sofrendo no inferno de fogo, ele não teria dito isso? A doutrina de que o inferno é um lugar de tormento não se baseia na Bíblia. Em vez disso, é uma crença pagã, disfarçada de ensino cristão. Deus não atormenta as pessoas eternamente no inferno. Tá certo? Vamos lá. Cadê o Vitor, que estava perguntando sobre Apocalipse 20? Ele tá na live ainda? Ele tá na live ainda? O menino que estava perguntando direto de Apocalipse 20? É justo Hitler ser apenas destruído e não ser punido? Ô Gabriel, é justo uma pessoa que nunca aprendeu sobre Cristo e morrer, ir para o inferno por causa disso? E sofrer eternamente? E aí? É justo uma pessoa que adulterou? Vamos colocar aqui, ó. Uma pessoa que cometeu adultério, que traiu a esposa, ele morreu. Aí ele morreu. É justo essa pessoa ser torturada para sempre? Gente, na boa, vocês são psicopata, bicho. Vocês são psicopata. Tá louco. Pelo amor de Deus. Tá? É um negócio escandaloso. Sabe? Deus, ele é um pai amoroso. Se você não quer servir a ele, ele vai simplesmente destruir você para sempre. Só isso.
Entendeu? Ah, mas Hitler morreu, não vai encher o saco de ninguém mais. Acabou. Entendeu? Esse que é o grande ponto, tá? Bom, vamos lá. Eu quero que vocês entendam alguns textos aqui. A palavra atormentar, no sentido lá de Apocalipse 20, ela pode também ter um sentido de encarceramento, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Antes do tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Beleza? Então, olha só. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui, gente, olha só. A palavra aqui, se você ler esse texto aqui falando do diabo, você fala aí, pronto, ó. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e serão atormentados para todo sempre. Na Bíblia aqui, ela tem um asterisco falando, ou presos e encarcerados. Tá, por quê? Vamos analisar aqui, gente. Vamos ler Mateus 8:29. Deixa eu pegar aqui Mateus, capítulo 8, versículo 29. Olha só. E eis que gritaram. O que estava acontecendo aqui, tá? Ó, o que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo o seguinte, chegou um monte de demônio lá e possuiu uma pessoa, tá? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui normal, ó. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, olha só, gente, uma pessoa que duas, né, pessoas que estavam possessas de demônios, eles foram lá falar com Jesus, ó. Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ó, então, qual que é a palavra aqui que os demônios falaram que Jesus faria no futuro com eles? Qual que é a palavrinha aqui, gente? Que os demônios falaram que Jesus ia fazer no futuro com eles? Atormentar, Silvana. Muito bem. Atormentar. Qual que é a palavrinha no grego aqui, gente? Ó, basanizo. Tá vendo aqui? Basanizo. Ó, essa palavrinha aqui, ó, testar metais pelo pedra de toque, uma pedra silicosa, preta, usada para testar a pureza do ouro, prata, tal. Questionar através de tortura, torturar, vexar com que dores horríveis no corpo, ser molestado, aqueles no mar, papapá. Beleza? Então a palavra aqui, basanizo, ela vem de basano, né? Que representa encarceramento também. Mas a grande questão é o seguinte. Alguém aqui, deixa eu voltar aqui a live para mim. Pessoal, alguém aqui já ouviu eu falando sobre a questão de Mateus, por exemplo? Mateus, ele era um homem, ele era um judeu mesmo, né? Cobrador de imposto, mas judeu. Então ele escrevia de uma forma com que os judeus entendiam. Quando o judeu ele olhava ali a palavra basanizo, mesmo no grego, ele já entendia que aquilo não representava um tormento de tortura, de ficar ali torturando, nada disso, tá? Agora, Marcos escreveu esse mesmo relato. Vocês sabiam disso? Marcos escreveu esse mesmo relato de Mateus 8, 29. Só que, olha a palavrinha que Marcos ele utilizou, ó. Deixa eu pegar o texto aqui para vocês, que vocês vão entender. Marcos, capítulo 8, versículo 29. Vê esse aqui e tal, né? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver onde que tá o texto. Aqui, achei.
Eu não tenho tudo de cabeça. Ô, caramba. Pera aí, gente. Lucas... É Marcos, pô. Marcos 1:24. Tá? Marcos, capítulo 1, versículo 24. Quem que pode abrir a Bíblia aí? Vamos abrir junto? Marcos, capítulo 1, versículo 24. Olha só, gente. Essa Bíblia aqui, ela ainda é bem tendenciosa, né? Porque escreveu perder-nos. A palavra aqui é apólime, tá? Aqui é destruir, tá? Vou te mostrar depois. Ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha aqui, a palavra perder-nos está errada. Ó, vou mostrar para vocês, tá? Às vezes você fala, você tá falando isso porque não concorda com você. Aquele papo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que eu abri dois aqui, rapaz? Pera aí. Isso. Ó, vou pegar a outra Bíblia aqui, ó. Deixa eu ver a Almeida século XXI. Ó, Almeida século XXI, ó. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então aqui também, ó, né? Um espírito impuro, um demônio lá. Então olha que interessante. Em Mateus usa a palavra atormentar. Aqui em Marcos usa a palavra destruir. O que vai de acordo com o que está na Bíblia? O que vai mostrar realmente o sentido correto? Destruição. Por quê? Porque o contexto diz isso. Vamos continuar lendo? Mateus 20? Vamos continuar lendo? Vamos lá. Então, aqui fala que o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Gente, fera e falso profeta são simbolismos, tá? Fera representa os governos, falso profeta representa a religião falsa. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. O que representa isso? Destruição eterna, de novo, tá? Ó, vi então um grande trono branco, aquele que estava sentado nele, esse aqui é Jesus. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo suas ações. O que é esses mortos aqui? Esses mortos aqui são os que seriam ressuscitados. Tá? Lembra que haveria uma ressurreição de justos e de injustos? Esses mortos aqui que ele viu na visão dele são as pessoas que foram ressuscitadas, que ficaram por 1000 anos na terra, que fala lá em Apocalipse 20, para receberem uma segunda chance. Ok? Como assim, Wesley? Da onde que você tirou isso? Você vai entender, tá? Você vai entender. Olha só. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. Sabe que palavrinha que é aqui, gente? Se você pegar a Bíblia... Quer ver, ó? Deixa eu pegar a Bíblia com números strong aqui que você vai ficar de cara. Quer ver, ó? Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Ó. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. A palavra aqui é Hades, gente. Tá? A palavra aqui é Hades. Cadê os números strong, cara? Sumiu. Só me faltava essa. Aqui, ó. Na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, ó, fala assim, ó. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Pessoal, aqui está falando da ressurreição dos mortos. As pessoas que morreram no mar, as pessoas que morreram na terra, na sepultura, que a palavra inferno aqui, como eu já disse, representa a sepultura, tá? Deram os mortos que neles haviam. O que significa isso? Significa que as pessoas foram
ressuscitadas. Quando que isso aconteceria? Quando a ressurreição dos mortos aconteceria, gente? No milênio, quando Jesus voltar, quando Jesus reinar. E aqui em Apocalipse 20, olha aqui o que fala, ó. Olha aqui, ó. E lançou no abismo, pôs um selo sobre ele para que não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabassem. Tá vendo? Então, Jesus, ele começou a reinar por 1000 anos. Eu não vou ler o contexto inteiro aqui, tá bom? Não vou ler o contexto inteiro. Mas sabe uma coisa interessante, pessoal? Presta atenção. Aqui tá falando que o inferno deu os mortos que neles haviam. Se o inferno é um lugar de tormento, presta atenção nisso aqui. Se o inferno é um lugar de tormento, por que as pessoas que estavam no inferno, elas foram devolvidas para serem julgadas? Eu vou voltar até aqui para mim, ó. O mundo fala, os imortalistas aí, por que, quer dizer, que as pessoas que estavam no inferno, elas foram ressuscitadas para serem julgadas. Então, pera um pouquinho. Não, o Shadow, na visão de uma testemunha de Jeová, o inferno é a sepultura. A palavra Hades, Sheol, representa a sepultura. Eu estou fazendo uma pergunta pensando da forma de uma pessoa que acredita que o inferno é um lugar de tormentos, tá entendendo? Você que acredita que o inferno é um lugar de tormento, um lugar que Deus manda as pessoas para serem punidas, presta atenção. Por que cargas da... Então Deus é injusto pra caramba, né? Deus é injusto, porque assim, Deus ele manda a pessoa pro inferno antes de julgar a pessoa? Você parou para pensar nisso? O mar entregou os mortos nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos nelas. E esses foram julgados individualmente segundo as suas ações. Aí eu vou perguntar de novo. Se o inferno é um lugar de tormento eterno, porque Deus matou, a pessoa morreu, ele foi pro inferno, ficou sofrendo lá. Quando Jesus voltar, a pessoa vai ser ressuscitada para ser julgada e ir lá pro inferno de novo? É sério isso? É sério isso? É sério que vocês acreditam nisso? De verdade? Para pensar nisso, gente. Entendeu? Como que esse ensino é diabólico? Esse ensino não é da Bíblia? A palavra inferno representa sepultura. Aqui está falando sobre a ressurreição. As pessoas seriam ressuscitadas, as pessoas que morreram, elas seriam ressuscitadas. Elas vão viver por 1000 anos, no reino de Cristo. Porque até hoje, nós estamos no governo do diabo. O mundo inteiro está no poder do maligno. Nós vamos ficar 1000 anos no governo de Cristo. Os mortos, os injustos, as pessoas que não aprenderam sobre Cristo, essas pessoas terão uma oportunidade de aprender sobre ele e fazer a vontade de Jeová nos 1000 anos. E eles serão julgados segundo as suas ações. As ações que eles estão fazendo lá nos 1000 anos, tá? É isso que vai acontecer. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período. E ele vai enganar as nações da terra. E os que ficarem do lado do diabo morrerão de novo. Entendeu? Eles morrerão de novo. Esse que é o ponto. Olha só, pessoal. Olha só. Vamos ler agora aqui o versículo 14. Você vai, agora eu quero ver uma pessoa que acredita no inferno de fogo, como é que ele vai explicar isso aqui pra mim? Quer ver, ó? Olha só. E a morte, e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Peraí, gente, peraí que agora o negócio tá complicado. Pera um pouquinho. Peraí. Eu vou até virar a câmera pra mim de novo aqui. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Olha pra mim aqui. Olha pra mim.
Aqui tá falando o seguinte, ó. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Pessoal, pera um pouquinho. O inferno não é um lugar de tormento? Se o inferno é um lugar de tormento, como é que você joga um lugar de tormento em outro lugar, que é o lago de fogo? Então o lugar de tormento foi jogado no lugar de tormento, na visão do... Você que acredita no inferno, como é que você explica esse texto para mim? Como é que você explica esse texto para mim? E outra coisa, é exatamente, Lucas, ele vai atormentar o lugar de tormento? Gente, vamos analisar, vamos pôr a cabeça para pensar, pessoal. Vamos pôr a cabeça para pensar. Outro ponto, ó. Aqui tá falando que a morte foi lançada no lago de fogo e enxofre. Agora eu pergunto para você, como que você lança algo que não é alguém? A morte não é alguém. A morte é alguém, gente? Hein? A morte é alguém? A morte? A morte, ela é um ser? Vai falar pra mim que você acredita, só se for aquela do TikTok, né? Esse aí tá mostradinho. Você já viu, já? Esse aí tá mostradinho, né? É, isso aí, Hits. Ai, caramba. Eu tô até tossindo aqui. Pessoal, a morte, ela é um estado. Como assim um estado? A morte é um estado. Ou a pessoa está viva ou ela está morta, tá? Esse é o grande ponto. Só que a grande questão é que fala que a morte, ela foi lançada no lago de fogo e enxofre. Entendeu? A morte foi lançada no lago de fogo e enxofre. O inferno, que é o Hades, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Sabe o que representa o lago de fogo e enxofre? O que representa o lago de fogo e enxofre, gente? Exato, destruição. Você quer ver como é que é a destruição? Ó, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios 15, 26. O que diz em 1 Coríntios 15, 26, pessoal? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o quê? O que vai acontecer com a morte, de acordo com 1 Coríntios 15, 26, pessoal? Olha aqui, aniquilado. Outras Bíblias traduzem como destruído, ó. Aqui é a Almeida século 21, ó. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora eu pergunto, quando que a morte é destruída? Quando que a morte é destruída, pessoal? E aí, pessoal, quando que a morte é destruída? Em qual linha do tempo a morte, ela deixa de existir? Exato, Andrei! Quando ela for lançada no lago de fogo e enxofre. Ó, quando ela for lançada no lago de fogo. Tá aqui, ó, Apocalipse 20, 14. Ó, a morte e o inferno foram jogadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O próprio texto explica o que significa o lago de fogo e enxofre. O que significa o lago de fogo e enxofre, gente? O que significa o lago de fogo e enxofre, gente? A segunda morte, a destruição. Exatamente. Exatamente. Pessoal, olha que interessante.
Vamos ler agora uma versão boa, porque essa aqui tá ruim, tá? Vamos ler uma versão boa. A morte e a sepultura foram lançadas no Lago de Fogo. O Lago de Fogo representa a segunda morte. Gente, entenda uma coisa. Quando aqui fala que a morte e a sepultura, que é o cemitério, não o cemitério em si, mas a sepultura comum da humanidade, ela foi lançada no Lago de Fogo e Enxofre, claro que isso é um simbolismo. Não é que Deus vai pegar a morte e vai colocar em algum lugar, ou vai pegar a sepultura e vai pôr em algum lugar. O que representa isso? Que não haverá mais morte. Não haverá mais ninguém morrendo. Então não vai precisar mais de sepultura. Não vai mais precisar de cemitério. Entendeu? Então o Lago de Fogo e Enxofre representa a destruição eterna. E no caso aqui, a destruição eterna para quem? A destruição eterna para os ímpios, para o diabo que foi lançado no Lago de Fogo e Enxofre. Entendeu? Para todos, ó. Além disso, quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Então, o Lago de Fogo, gente, representa a destruição eterna. É a mesma representatividade de Geena, de fogo eterno. Entendeu? Entendeu? Aí, olha que interessante como que tudo bate, ó. Depois que a morte e a sepultura foi lançado no Lago de Fogo, que representa a segunda morte, no versículo 21, fala que ele viu um novo céu, uma nova terra, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, papapá. E aí no versículo 4 fala, ó, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais. O que não haverá mais? O que não haverá mais? Não haverá mais morte. Exatamente. Tá? Não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Essas coisas anteriores aqui, ó. Essas coisas anteriores são morte, dor, sofrimento, sepultura. Tudo isso foi lançado no Lago de Fogo e Enxofre, que representa a destruição eterna. Tá? Então é isso, gente. Entendeu, pessoal? Deu para entender? Bom, pessoal, eu acho que ficou claro para quem acompanhou a live. Eu tô cansado também. Tô aqui faz um tempo. Meu Deus, já são 11h25. Eu agradeço você. Espero que essa live tenha aberto a mente de vocês aí. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido melhor esses textos, né? Que as pessoas tentam utilizar para tentar provar que o inferno existe. O inferno não existe. O inferno é uma invenção da cristandade para botar medo em você, para você servir a Deus por medo, tá? Noah! Tchau, tchau, Noah! Um abraço, vai encher o saco de outro. Gente, um beijo no coração de todos, muito obrigado. Se você quiser aprender mais, só falar com qualquer testemunha de Jeová da sua cidade, tá bom? Uma testemunha de Jeová bater na tua porta aí, abre a casa, abre a porta para ela, conversa com ela, aceita o estudo bíblico, é de graça, tá? É de graça, beleza? É de graça. As testemunhas de Jeová são a única religião que pregam assim como Jesus ensinou, beleza? As pessoas que falam aí que eu sou fariseu, né, que tava falando na live, fariseu moderno, essas pessoas são que nem os fariseus. A única coisa que eles fazem é julgar, criticar, entendeu? Essas pessoas só fazem isso. Elas não vão pregar para você. Elas não vão de porta em porta, entendeu? Não vão. Os judeus, na época dos apóstolos, eles não pregavam. Eles queriam matar os apóstolos, entendeu? Beleza? Tchau, gente. Fiquem com Jeová. Até uma próxima live.